Dos cerca de 12 mil ônibus que circulam pela capital, a gente tem aproximadamente 300 elétricos. E a Prefeitura de São Paulo recebeu um empréstimo, né, foi aprovado um empréstimo de 5 bilhões para que se expanda e se renove essa frota, e prometeu 3 mil novos ônibus elétricos. No entanto, está muito distante da meta. Eu gostaria de saber como acelerar, atingir, fazer a cidade ser mais sustentável na mobilidade. Começando com o Ricardo Nunes. Ok. Esse tema é super importante, a gente está fazendo, tem vários pré-candidatos, inclusive esse avanço da nossa administração. Não são 5, nós temos 6 bilhões de reais aprovados para poder fazer a substituição da frota. São 2 bilhões e meio do BID, são 2 bilhões e meio do BNDES e 1 bilhão do Banco do Brasil. Tá, corrigiu o número nos detalhes. Mudando os ônibus, a gente vai melhorar a questão do meio ambiente, melhorar a qualidade do ar e ainda tem uma questão de saúde financeira nesse processo. Então esse processo está caminhando, que a gente não vai conseguir trocar, porque a indústria ainda não tem capacidade de fazer a produção necessária, mas os recursos já estão disponibilizados. Que mentira! Está na mesa do ministro da Fazenda para dar o último despacho, já foi passado por todas as etapas. Ele meteu a culpa na indústria. E falta a questão da infraestrutura junto com a Enel, que nos cobrou 1,6 bilhões para fazer infraestrutura nas garagens, nós estamos mudando para fazer infraestrutura nos terminais. Então é uma política pública que vai ser implementada, já está sendo implementada. Candidata. Muito obrigada, Luciana, pela pergunta. O que eu farei é, combatendo a corrupção e com planejamento, entregar o que Ricardo Nunes não teve a capacidade de fazer. Ele, quando herdou a prefeitura, caiu no colo, teve a ousadia de alterar para baixo, simplificar as metas que o Bruno Covas havia estabelecido e ainda assim não conseguiu cumprir metade das metas. Essa é só uma delas. O que eu farei é entender que hoje a gente não tem infraestrutura de energia elétrica para eletrificar a nossa frota de ônibus. Então vou trabalhar com o governo do estado, com o governo federal, com as agências reguladoras, para que em 2028, quando a gente for rever o contrato da Enel, a gente possa fazer melhor pela cidade. Baita resposta. Obrigada. Agora o tempo com os dois candidatos para fazer pergunta um para o outro sobre o tema. E ela falou a verdade, ele não cumpriu a meta. Ele baixou a meta. E não cumpriu ainda assim. Deputada, a gente tem trabalhado bastante na cidade. Cada um dentro dos seus aspectos. Eu também, eu tenho trabalhado pra caralho. A cidade cada dia melhor. Eu tô até cansado. Todas as colocações são colocações que procuram não reconhecer nenhum tipo de trabalho. Sair tarde. Eu queria falar um pouquinho lá da Vila Missionária. Qual que é a sua opinião sobre o alargamento da Alvarega que eu fiz? Sobre a UPA do Doroteia que eu fiz? Sobre a UPA lá do Parque do Bufo que eu fiz? Sobre a UBS do Parque do Bufo que eu fiz? Sobre a reforma do CDC da Vila Missionária. A senhora vê como importante todos esses avanços e investimentos na periferia ou só gosta de contar a história? Porque em 6 anos, Tabata, de deputada, né, acho que a gente poderia ter um pouco mais de atenção da sua parte com relação àquela região tão importante que eu tenho muito orgulho de ter feito bastante coisa. Que ela vai Diferentemente do prefeito, que até então era um grande desconhecido, dela, né? Eu fui a segunda parlamentar mais votada na minha região. Isso competindo com compra de voto, com todo tipo de safadeza. Então, se vocês perguntarem para minha comunidade, vão saber falar dos milhões de reais que coloquei no Hospital Pedreira, Saboia, Nama, Missionária, do primeiro cursinho popular, que pela primeira vez a gente tem na região, do trabalho de combate à violência doméstica, do cursos profissionalizantes. Mas apesar de amar muito a minha Vila Missionária, eu queria falar da cidade como um todo. O que a gente vê, pessoal, é um prefeito, até para fazer justiça, não tem grandes marcas mesmo não, mas é recordista em obras sem licitação. São quase 5 bilhões de reais. Obras sem planejamento, com denúncia de superfaturamento, obras que a gente vê, inclusive, denúncia de combinação de preço para favorecer a empreiteira que tem amizade com a prefeitura. Tá passando um veneno na Vila Missionária, o que eu vejo, o que eu ouço de quem está no Capão, como ouvi da Júlia, é que ficamos 2 anos sem prefeitos. Mas aí parece que lembrou que tinha eleição, saiu fazendo. Mal feito. A drenagem lá na favela do Vietnã, a enchente seguinte foi maior. O asfalto que colocou no Capão, não deu algumas semanas, está esfarelando. Então, queria lhe ouvir. Por que não fez o que importava? Duplicação da estrada do Moimirim. Quando a gente fala da ponte Pirituba-Lapa, os 12 céus que prometeu entregar, os 40 quilômetros de faixa de ônibus, tempo integral, por que não fez nada dessas coisas? Mandou bem. Tá bom, informado, acho que você anda muito indo para outros estados, deputado. O que acontece é que a gente precisa restabelecer a verdade. A ponte Pirituba-Lapa, quem não entendeu, o namorado dela é prefeito de Recife. Nós vamos fazer o alargamento da ponte Interlagos. Todas essas obras que eu falei no entorno de onde você nasceu e sua mãe mora, são obras que a população reconhece.
e que está lá servindo as pessoas. Você precisa ter essa humildade, essa capacidade de reconhecer o trabalho das pessoas. Nós estamos fazendo o maior programa de recapeamento da história da cidade, Tabata. Só para você ter ideia, dá para sair daqui de onde a gente está e até o Acre, que eu já fiz, até o final do ano serão 20 milhões de metros quadrados. Que merda. Eu aproveito então e pergunto ao prefeito, porque sim, é recordista de obras sem licitação, superfaturada. Por que que, de novo, não consegue entregar o que planejou, mas fica recebendo toda semana uma nova denúncia de que alguém ligado a ele, alguém da prefeitura, está ganhando dinheiro com essas obras? Tabata, não cometa esse tipo de leviandade. É ruim para você. É ruim para você. É muito ruim para você. Você viu que ele ficou emocionado. A plateia o que a gente tem é recorde de investimento. Esse ano nós teremos 18 bilhões de investimento em São Paulo. Ano passado foram 14 bilhões, ano retrasado 8,5 bilhões. Para ter um comparativo, se isso é muito ou se isso é pouco, o maior investimento que São Paulo já teve fora esse ano foi em 2020 de 4,1 bilhões. Digite 1 se você acha que a Tabata ganhou esse debate. Digite 2 se você acha que o Ricardo Nunes ganhou esse debate. A cidade está, nesse momento, com 1.425 obras acima de R$500 milhão. Isso é o que a gente tem na nossa cidade de São Paulo hoje acontecendo. Sabe qual é a minha diferença entre eu e esses candidatos? A minha diferença entre é que não só eu estou estudando e lendo as coisas, eu estou estando na periferia. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou vendo criança na rua se drogando, eu estou vendo 80 mil pessoas em situação de rua, eu estou vendo a educação cair. Então eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você acha, uma sugestão apenas, de adotar o seguinte slogan: rouba e não faz. Mano, mandou muito bem, velho. Pelo amor de Deus, cara. É que a pergunta é para ele, então só vou repetir, deixo aqui minha sugestão, rouba e não faz, sugestão de slogan, o que há... eu pediria direito de resposta, isso aí. Dos dois, eu peço para que Tabata fique, porque ela participa do próximo bloco. Ricardo Nunes volta ao local. Em relação ao seu pedido de direito de resposta anterior, foi negado, e ele já está solicitando direito de resposta em relação a esta declaração de Tabata Amaral. Peço que venha aqui para o palco também Pablo Marçal, agora para que esta dupla participe do bloco. Tabata e tem Pablo as perguntas dos alunos da FAAP. Acho que agora é aquela pergunta ótima que os alunos da FAAP estão fazendo. Cada um dos candidatos. Vamos acompanhar em telão o primeiro vídeo. Vamos ver a pergunta. Candidatos, meu nome é Christian Dias, sou aluno de Economia e hoje minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal. Como você vê o cenário de privatizações para a cidade de São Paulo e se você acredita que toda e qualquer privatização seja bem-vinda? Gostei da perguntinha. Sobre privatizações? Obrigado pela pergunta, Christian. É verdade. A privatização, a gente tem que aplicar em serviços, bens naturais da cidade, a gente não precisa fazer isso, tá? É bem sabido que a gente tem milhares de mananciais contaminados, todas as favelas que eu tenho ido, a gente tem visto esgotos a céu aberto, pessoas falam que pescavam, que nadavam em alguns rios, e hoje a gente só tem esgoto. Então eu vejo que o governador Tarcísio, alguém que eu tenho um respeito muito grande, e mando um abraço, apoiei ele na candidatura dele, e na eleição dele para governador, fez de forma muito assertiva, né, privatizar a Sabesp, sabendo que a Sabesp não tinha dinheiro em caixa. E a gente não tem que ter medo de privatização, porque eu fui funcionário de uma companhia de telecomunicação que não funcionava antes, porque era do governo. O governo coloca muito companheirada, né, gente da qualidade do Boulos, gente que não tem nenhum talento, nenhuma competência, nenhuma habilidade para resolver absolutamente nada. Eu já dormi em fila. Já dormi em fila para comprar... Encerrado o seu tempo, candidato. Candidata. Que isso? O que aconteceu? Meu nome é Isabela Garcia. Eu sou do curso de moda e hoje minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral. Candidata, São Paulo é uma das capitais de moda do Brasil, rica em diversidade cultural. Eu gostaria de saber como você pretende integrar a educação e a cultura local, incentivando a formação de novos talentos da indústria criativa, ao mesmo tempo que valoriza o patrimônio histórico e cultural da cidade. Isabela, muito obrigada pela sua pergunta. Eu queria trazer duas abordagens. A primeira delas é um compromisso que a gente tem em criar um distrito voltado para a tecnologia na Santa Efigênia, para a gente começar a recuperação do centro, mas que a gente também tenha 3 distritos de economia criativa na Zona Sul, Zona Leste e região Noroeste. E aí, quem quiser saber mais, está na minha rede social também, Tabata Amaral SP. E a segunda abordagem que eu queria trazer é a importância da gente desfazer os malfeitos da gestão do Nunes e voltar a ter uma virada cultural forte na região central.
que passe pela recuperação do centro, pela valorização do território. Mas eu vou além, que a gente possa levar a virada cultural para cada extremo da nossa cidade, só que em dias diferentes, para a gente não ter competição de público. Então a gente unifica o calendário cultural privado com o calendário cultural público e a gente tem essa garantia de que na cidade como um todo a gente está valorizando a cultura local. Você vai fazer virada cultural fora do final de semana? Porque todo final de semana tem pausa cultural privada. O problema da virada cultural, tem um vídeo do Raul Jutilório sobre a última virada cultural que a gente teve em São Paulo, que é perfeito. O ponto é, a virada cultural não é mais virada cultural, porque você não tem mais vários eventos ocorrendo, pessoas transitando na região. Primeiro, porque por causa da criminalidade, por causa da quantidade de morador de rua, as pessoas não têm como transitar pelo centro de São Paulo. Então, eles mudaram o foco da virada para a virada cultural virar basicamente um grande show com aqueles artistas muito bem pagos. Inclusive, eu denunciei isso. No Ministério Público, junto com o Guto Zacarias, no início desse ano, sobre a virada cultural, porque eu não acho que tem que pagar cachê absolutamente alto para esse tipo de artista. A gente denunciou e, enfim, seguimos aí fiscalizando, mas a virada cultural tá muito ruim e muito do fato dela estar ruim é por causa da insegurança que tem no centro. Sim. Deputada, é da sua prática mentir. Tanto é que a senhora foi no programa e mentiu que votou a favor do aumento de pena para criminosos. A senhora fala de segurança. Até que enfim alguém falou isso. E a senhora mentiu. Estava na Câmara e não votou a favor. Olha lá. A senhora não votou a favor do aumento de penas, diferente do que disse em entrevista. Outra coisa, você é muito brava aqui, mas para poder falar da Americanas, que é o seu tutor e o seu financiador, que prejudicou milhares de trabalhadores, você não se posicionou. Meu Deus do céu! A placa de trânsito reagiu, caramba! O melhor prefeito da história de São Paulo. Caramba, velho! Até que enfim alguém... Cara, eu juro, cara, eu nunca ia imaginar que era o Ricardo Nunes que ia tocar no assunto americano, velho. Ó, assim, Nossa Ricardo Nunes falou a verdade aqui, duas verdades. Primeiro, a Tabata votou contra o projeto do Kim Kataguiri que aumentava a pena para roubo, furto e receptação. Ela estava presente na Câmara dos Deputados e não votou. E mentiu, porque ela foi numa entrevista no Vilela e disse que não, eu votei, eu devo ter votado. Mentirosa, não votou. O Kim já comprovou isso, ela não votou nesse projeto. Quer falar de segurança pública em São Paulo? Quer resolver o problema do centro, da criminalidade de São Paulo e votou contra um projeto que aumenta a pena. E número 2, não falou absolutamente nada sobre Americanas. Por quê? O tutor dela, como disse o Ricardo Nunes, né, um dos grandes fiadores da Tabata Amaral, quebrou a Americanas, uma fraude jamais vista na história do Brasil, colocou um monte de pessoas nas ruas, ela não abriu a boca para falar desse caso. Muito bem colocado aí pelo Ricardo Nunes. A Tabata, quando vier cantar de galo em algum debate, precisa falar isso. A votação dela e sobre a Americanas que ela não abriu o bico. Vamos lá.